Olá, turma, bom dia, professor Luiz. Hoje a gente vai falar sobre futuro simples em inglês, né? E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, né? Ventilado, fones de ouvido, lápis, caderno, caneta e livro do seu lado, né? Para não se levantar. E vamos para a aula. Hoje, futuro simples, né? Então ele diz assim, futuro simples, também chamado de simple future, né, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que ainda irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. O futuro simples pode indicar uma decisão que ainda está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente no modo indicativo. Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais auxiliares will e shall, né? E a estrutura going to. Então, essas três estruturas elas são utilizadas para poder fazer referência a esse tempo verbal, gente. O will, o shall e o going to. No futuro com o will, geralmente usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza, né? Ou ser decidida no momento da fala. Regras da formação e exemplos, né? Afirmativa e forma, né? Ou seja, forma afirmativa com o will. A gente tem um exemplo aqui, ó. Vai ser they will buy a new house, né? Eles comprarão uma casa nova, né? Então, você vê que é uma ação que está no futuro, né? E que ele está dando um tipo de certeza, né? Nessa indicação. Então, o will, a estrutura dele vai ser sujeito, mais o will, mais o verbo principal, certo? E o complemento, certo? Então, vai ter they will buy, né? Ou buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. No outro exemplo, a gente vai ter we will go out tonight, né? Nós sairemos hoje à noite. Está dando uma certeza de que hoje à noite vão sair. Então ele está indicando, né, a ideia de futuro que vai ser que está sendo decidida agora no momento da fala, né? Nós sairemos hoje à noite, né? Então no futuro, hoje, mais tarde, né, nós sairemos. Então a gente está usando a partícula will aí para dar essa ideia de futuro, né? Na forma negativa, a gente vai fazer o seguinte, sujeito, né, na sua estrutura, mais o will, mais a partícula de negação, né, que é o not, e o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Então, a formação de frase no futuro com o will na forma negativa segue essa estrutura. Então, a gente vai ter aí, ó, they will, né, not buy a new house. Vai ficar do mesmo jeito a oração, né? A gente vai estar usando o will aí, que é o sujeito, que é o they, né? Mais o will, a partícula de negação, né? Que é o not, e repetir o resto da oração, que é a forma estrutural dele, né? Então ficou they will not buy a new house, né? Eles não comprarão uma casa nova, certo? E no segundo exemplo a gente vai ter we will not go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite, né? Ele está negando no futuro. Então, quando a gente vai negar no futuro, a gente usa esse not, né? Que é para poder estar colocando a oração na forma negativa. Na forma interrogativa, gente, a gente vai trocar, certo? O will vai para o começo da oração. Depois a gente vai seguir com o sujeito e o verbo principal, certo? Então vai ficar, ao invés de they will buy a new house, né? Você troca, né? E coloca a interrogação no final. Então já vai dar aquele ar de pergunta, certo? Então vai ficar will they buy a new house, né? Eles comprarão uma casa nova. Né? Então está dando a ideia de pergunta. Assim também na outra oração. Will we go out tonight? Né? Nós sairemos hoje à noite. Certo? Então abaixo aqui, ó, eu deixo uma tabela com a conjugação do futuro, né, com will, onde o verbo principal é o to travel, viajar, certo?
Aí aqui a gente vai ter a tabela 1, né? Que é o do eu falarei, no Simple Future. E ali o to speak, né? Então vocês vão estar aí com um exemplo da tabela 1 e aqui o exemplo do travel, que eu tinha falado, certo? E a gente está aí com a forma afirmativa, negativa e interrogativa desses exemplos, ok? Para a atividade, eu deixo página 8 e 9 do livro, escrever 3 frases no tempo utilizando o will, certo? Como esses 3 tempos, gente? Vai usar a afirmativa, a negativa e a interrogativa, certo? Aqui nesse exemplo a gente tem viajar, mas você pode botar jogar ou amar, né? E vamos fazer a conjugação, né, nos 3 tempos, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acessem a agenda eletrônica de vocês. Um grande abraço, até a próxima aula, valeu!